Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. Tá cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada e precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro. Arraiá de ofertas é na Duda Center Calçados. Chegou o momento de aproveitar muitas ofertas especiais para você e toda a sua família. Temos vários modelos de botas e calçados super confortáveis e estilosos esperando por vocês. Então não perde tempo e vem pro Arraiá da Duda Center Calçados. Eita coisa boa é criar gado, eita coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim.
Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no Princesa Rural, programa que em todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, está ao ar no Princesa Rural, pela TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicação. Hoje está itinerante. Hoje a gente tem a honra de ser recebido por essa figura maravilhosa, um dos grandes pensadores do estado do Ceará, uma liderança, presidente do PSD aqui do estado do Ceará, que hoje ocupa o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso estado. E hoje nós vamos bater um papo com um amigo, um parente. Seja bem-vindo, dê o seu alô inicial aí para o nosso telespectador e vamos sentar e bater aquele papo e explorar o que a gente veio fazer, que é falar sobre agronegócio. Bom, primeiro quero lhe dizer da satisfação, Virto, meu primo velho, estar aqui no meu Tauá, estar aqui na minha terra, é uma honra recebê-lo. Outro dia eu estive lá no Icó, que é a minha terra materna, né? Minha mãe é do Icó, meu pai é aqui de Tauá, vendo lá na Fazenda Pilar, conhecendo um pouco de você, eu que estou no agro há pouco tempo, então vou sempre procurar os melhores exemplos e, sem dúvida, você, Alcimário, são grandes exemplos de que é possível se empreender no campo com lucratividade. Então é uma satisfação tê-lo aqui. Vamos conversar aí um pouco sobre agro, aquilo que a gente aqui em Tauá, que é o coração do semiárido, nós temos aqui uma média histórica que chega a menos que 500 milímetros de chuvas ano, e temos conseguido alguns resultados importantes com o uso da tecnologia, né, com o uso de uma estratégia de planejamento, enfim. Então é uma satisfação muito grande. Quero lhe parabenizar, porque esse programa você vem conseguindo ter cada dia mais um número de visualizações muito grande e de fato você você e seu pai, tá? São exemplos práticos, objetivos, que através do campo você pode empreender, você pode desenvolver atividades lucrativas. E isso é importante que a gente possa fazer no Nordeste. Isso, vamos sentar um pouquinho aqui para a gente ficar mais tranquilo. Doutor Domingos, a gente sabe, né? Eu vou começar com essa. Vamos falar aqui de bovinocultura, certo? Hoje, a gente sabe que a demanda por commodities como milho, soja, trigo, cada vez mais estreita as áreas de pecuária, né? Hoje, como o saudoso Manelito Dantas, da Fazenda Carnaúba, falava, e a gente bate muito nessa tecla, a pecuária tendenciosamente vai migrar para o semiárido seco. Por quê? Porque as grandes áreas agricultáveis são destinadas a alimentar a população. E a densidade demográfica é cada dia maior e o mundo necessita que o Brasil produza cada vez mais alimento. E as dimensões continentais do Brasil o impulsionam para isso. Então, a gente aqui no Nordeste cada vez mais tem que se colocar a técnica para prevalecer. Porque a gente sabe da nossa escassez hídrica e tal. Eu queria que o senhor falasse assim, um pouco da história dessa pecuária aqui no Tauá. Como é que as grandes fundamentações dos queijos do Tauá, enfim, tem o processo aí que meu amigo Alain, aqui do Instituto Federal, falou para mim que está mapeando, né? A manta do... Identidade de origem. Identidade geográfica de origem. Identidade geográfica de origem da manta do Tauá. Eu quero que o senhor falasse um pouco disso, um pouco dessa história, para o telespectador entender como é o cerne da pecuária do Tauá. Bom, de fato, o Manuelito, que fez história, ele, o Ariano Suassuna, lá em Itaperuaba, né? Itaperuá. Eu inclusive estive lá na fazenda, e eles já há muitos anos atrás, através de um planejamento e, de fato, utilizar raças, seja na bovinocultura de leite, seja na bovinocultura de corte, seja na ovino-caprinocultura, resistentes às intempéries do semiárido, conseguiram feitos extraordinários, sem dúvidas e tudo mais. Então, e ali é um caso concreto
que se é possível fazer isso em todo canto. Agora, não se faz sem técnica, sem assistência técnica, sem manejo adequado, enfim, não se faz. Sobretudo Então, sem vontade política. quando eu falo isso, a primeira coisa que tem que ter aqui no município de Tauá, nós temos um arranjo produtivo local chamado Agro Tauá Produtivo, tá? Que é um apoio de assistência técnica. São 16 profissionais, entre agrônomos, zootecnistas, veterinários, que e junto com as entidades, universidades, IFCE, Universidade Estadual, Universidade Federal lá na Fazenda Escola, que se consegue apoiar aos produtores. Então, nós temos hoje em torno de 400 propriedades que são atendidas pelo Agro Tauá Produtivo, que, de fato, a técnica chega lá para mostrar ao agricultor que ele pode produzir mais barato e melhor. E os resultados são extraordinários. Na bovinocultura leiteira, na ovino-caprinocultura, na fruticultura irrigada, na apicultura, na piscicultura, na horticultura, de modo que é um apoio que o município, em parceria com o governo federal, louve-se aqui a iniciativa da prefeita Patrícia em a gente apresentar o projeto e a força do deputado Domingos Neto em ter conseguido alavancar o recurso para fazer essa parceria. Então, precisa vontade política. Exatamente. É raro, para falar no Suassuna, o Ariano Suassuna tem uma poesia que diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim é satisfeito. E por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns são tão felizes e porque outros sofrem tanto, nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Então, a genialidade do Ariano Suassuna já mostrava que as pessoas são diferentes com oportunidades iguais. Por que a Fazenda Pilar, vocês, começou com o teu pai, depois você, e vocês continuam ter e vender uma melhor genética, ter e fazer os melhores leilões do Sind, ter, e outros vizinhos não, com as mesmas condições. Então isso está, primeiro, para alcançar mais pessoas, é a decisão política, da política pública municipal, que deva se juntar com a estadual e com as instituições. Tá? A outra é a ousadia de cada um individualmente. Então, aquele que o Ariano disse, Deus deu as oportunidades iguais, mas deu o livre-arbítrio de você decidir que quer vencer. Eu digo sempre aqui, o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos, do exato tamanho dos seus sonhos. Quem sonha menor e se contenta com pouca coisa, fica nesse sonho. Sim. Quem sonha maior, tem fé, força, trabalho, determinação, perseverança, vai conseguir chegar lá. Então, aqui a gente tem mostrado no poder público, né, como é que se justifica o coração do semiárido, 4.016 quilômetros de área, ser o município que mais produz filé de tilápia para poder vender na linha de todo o estado. Vender a partir daqui, tá? Traíra e cascudo, que não estão no nosso hábito alimentar, você sabe que se joga fora, vendendo daqui diretamente para o Rio, para Belo Horizonte, onde está dentro do hábito alimentar desse, a partir daqui. Então, fato. A gente fica impressionado, porque assim, isso, doutor Domingos, é motivo de muito orgulho e a satisfação da gente chegar aqui em Itauá e saber dessa riqueza que chega a inspirar aqueles que nos assistem para ter essa pujança, essa vontade. O senhor bem falou, o homem é do tamanho do seu sonho. Meu pai sempre fala, meu amigo, sempre pense alto, comece pequeno e cresça rápido. Com estrutura, com planejamento, com os 5 Cs que o senhor me ensinou. Então, assim, a gente tem que
ter e levar esse exemplo do Tauá, porque aqui a gente sabe que no nosso ICO tem estruturas agronômicas, vamos dizer assim, muito mais favoráveis até do que a do Tauá, né? E a gente ainda peca nesse desenvolvimento. Enfim, a gente tem que levar esse bom exemplo, não só para a nossa região do Centro-Sul, mas como todo o Ceará. O senhor falou que o Tauá hoje é o maior produtor de filé de tilápia. Isso é impressionante, isso aqui. E a gente, em off ali atrás, vimos ali produtores de polpa. Enfim, o Tauá tem história de desenvolvimento, né? E aqui a gente está à frente de um grande estadista, um cara que está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente queria saber do secretário de Desenvolvimento Econômico, que o senhor tem um olhar diferenciado para o agro, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará está olhando. Um dia desse eu vi o senhor com uma reunião na Adagre, né? O rapaz, eu falei, doutor Domingos está na Adagre, o negócio vai andar, porque a gente aposta naqueles que têm competência. E com todo respeito a todos os demais, o senhor é uma pessoa de extrema competência, pelo menos atestado por nós. O que a Secretaria tem trabalhado pelo agro do Estado do Ceará? Um dos graves problemas que nós temos no Nordeste como um todo é a certificação sanitária. No modo que mesmo lá na Fazenda Carnaúba, não tem certificação sanitária para poder você vender, você produzir e não poder vender o queijo no Brasil, por exemplo, na Fazenda Carnaúba. Tá? Então, a certificação sanitária é um grande desafio para o Nordeste. Por quê? Porque, tradicionalmente, nós fomos nos acostumando, né, fazendo as coisas do jeito que a vida dá. E aí, nós não temos abatedouros adequados, nós não temos uma política de sanidade animal adequada. Assim. Na sanidade animal, graças a Deus, nós saltamos, um salto muito grande do Ceará ser realmente um Estado livre. Um Estado livre. Um Estado livre. E agora, ainda na semana passada, nós conseguimos o CISB, tá? Cárneos, para o Estado do Ceará. Domingos, e o que isso pode ser feito? Ainda na semana eu falei com o governador o seguinte, como é a forma da gente regularizar essa questão com mais tranquilidade? A primeira coisa, você tem que dar exemplos, né? O município de Tauá, acho que nessa semana ou na próxima, deve estar sendo o primeiro a ser certificado no Estado do Ceará com CISB próprio. Ou seja, o que você vem do abatedouro aqui de Tauá, que tem uma capacidade de abater 200 animais dia, tá? Poder vender para o Brasil todo. Ok. Fez o dever de casa. Você vai dizer, importante. E porque muitos não conseguem fazer. De fato, você precisa adotar medidas sanitárias que são antipáticas. Sim. E aí termina que muitas vezes, por falta daquele ser da coragem, as pessoas deixam de fazer. A minha sugestão ao governador é que, através dos consórcios de saúde, que já reúnem todos os municípios, a gente possa tirar o CISB pelo consórcio, ou seja, o consórcio organizava cada região do estado, porque a partir daí, nas produções em todos os municípios do Ceará, a gente pode vender para o Brasil como um todo. Então, assim, é uma alternativa muito bacana. Com o CISB aprovado, evidentemente, o resto são posturas municipais. Sim. São posturas municipais que precisam ser adequadas para garantir isso. Veja, ovino e caprino, tá? Nós temos no Brasil 20 milhões de cabeças, dos quais 12 estão no Nordeste. Tá? E nós consumimos nos grandes centros carneiro do Paraguai. Mas do Uruguai. Mas se nós temos um rebanho muito maior, porque nós é quem deveríamos estar exportando e não exportamos zero. Porque não temos organização de cadeia, porque não temos homogeneidade com relação às políticas. O que é que nós estamos, como secretário de Desenvolvimento Econômico, o governador é também do agro,
gosta Sim. do agro. Isso é muito importante. Isso é muito importante e conversamos para isso, para poder, a gente está trabalhando aí fortemente para trazer um grande frigorífico do Grupo Vicunha para o abate de 1.000 animais dia, 100% no modelo halal para exportação. Tá? E aí conseguir atender ao Nordeste como um todo a partir de um abate aqui dentro de uma linha de homogeneidade de raça, homogeneidade de carcaça, homogeneidade tipo de abate, porque o modelo halal existe um tipo específico de abate. Não pode, por exemplo, entrar na linha de produção um boi com 10 arroba, outro com 20, outro com 30. Tem que ter homogeneidade. Exatamente. Então, assim, você vê aqui que isso é possível. Você falou e é fato, a tendência da pecuária leiteira é cada vez mais estar aqui próximo. E quais são os desafios? Eu tenho dito isso e tenho visto isso. É o seguinte, hoje, para se produzir leite para a indústria, é uma atividade onerosa, trabalhosa e pouco lucrativa. Sim. Por quê? Porque a vantagem está no beneficiamento. Então, quando a gente define e organiza o setor, hoje aqui nós temos um laticínio que está beneficiando 35, 40 mil litros de leite dia. Claro que você tem a maior produção, que as pessoas vão para o queijo, porque tem uma linha de melhor resultado. Quando a gente começa a ter... É o valor agregado. É o valor agregado. Tá? Quando a gente passa a ter um CISB e passa a ter rastreabilidade, tá? Como a gente tem no programa Agro Produtivo. Cada fazenda é georreferenciada, cada fazenda você pode acompanhar, o cidadão pode acompanhar transparentemente os avanços, o melhoramento genético que o município vem fazendo, a utilização de equipamentos públicos a favor do desenvolvimento, para as pessoas que são mais pobres, dentro do programa sociais, nada gasto, para os civis que são comunitários, não tem nenhum custo, para o empreendedor que quer utilizar a máquina pública, ele paga um preço público subsidiado, que é 1/3, em média, do valor que ele pagaria fora. Maravilha. Então, a gente tem conseguido, sob a liderança da prefeita Patrícia, com essa harmonia e com as entidades, aqui todas as entidades participam do processo de formação, porque isso é capacitação. Nós também somos o único município do país que tem uma fazenda municipal escola. Nós temos uma fazenda de 419 hectares como um grande centro de experimentações das tecnologias sociais. Então, nessa fazenda pública, você vai lá e está junto com a Embrapa. Nós temos lá 7 tipos de algodão para a gente mostrar como é possível era o que eu ia fazer a revitalização. Então, nós temos lá a fruticultura irrigada, nós temos lá a questão da ovino-caprinocultura, bovinocultura em todas as raças, cassinicultura. São políticas que você vai implantando com essa assistência técnica e abraçado com as instituições. Aqui nós chamamos a faculdade de veterinária. Então, com a UES, com a faculdade de veterinária, com o IFCE, como você falou, com a Embrapa, com a UFC que participa lá também. Então, você tem a academia aqui perto e você tem um grande centro permanente de unidade de demonstração. Então, por exemplo, as escolas vão lá, os alunos têm tido muito interesse de ver como isso funciona, porque como você está cada vez mais urbano, você não conhece essas coisas do campo. Vai lá, os alunos da escola profissional, os alunos da faculdade e os produtores, para poder chegar lá e saber o seguinte, como é que funciona melhor o suporte forrageiro? É o sorgo? É o milho? É a palma? É a palma? É o capim? Qual é o capim? É o maçai? É o andropol? É o andropol. Fizemos aí uma experiência com maçai e com... Como é o nome daquele outro? Me faltou agora. Já. Golfeuáridos. Não, mano. Não é aquele que tem a flor amarela e tudo mais, que é também muito nutriente, mas daqui a pouco
É uma leguminosa. É uma leguminosa, eu vou me lembrar, e estão lá apresentados. Então, o cidadão de fato, o produtor, tá, tem lá um centro. Ele não vai arriscar. Por exemplo, nas 7 variedades de algodão que nós plantamos, tá? Eu plantei algodão aqui também, nós somos o maior produtor de algodão orgânico do Brasil. Então, aqui eu tenho algodão orgânico, nós temos na agricultura familiar, e temos o algodão orgânico. Eu fiz aqui um experimento na minha fazendinha do algodão orgânico e dos algodões tradicionais. Para a gente entender e traduzir para o nosso telespectador, o senhor está dizendo é o seguinte: você que tem sua propriedade, a escola pública que o senhor tem aqui faz os testes para você não errar. Eles erram lá. Eles erram lá para você não errar. Ou seja, faz todos os testes, traz mastigado o que serve, o que não serve, para você, produtor, implantar. Não, e ainda mais, leva para ele ver lá. Não é só assistência técnica dita, falada. É in loco, é ciência aplicada. Você chega, leva lá. Eu vou fazer questão de você, nessa sua presença aqui, ir lá, naturalmente, com certeza, para poder mostrar como isso é revolucionário do ponto de vista de exemplos. Na hora que você passa a dar esse exemplo, que mostra que você erra menos e tem maior resposta. Nós estamos fazendo aqui, de novo, o deputado Domingos Neto é um grande provedor do município, é o deputado federal, né, pela 4ª vez. Pessoal, nosso filho que... Só para corroborar, no campo pessoal, doutor Domingos é casado com a doutora Patrícia Aguiar, que é 5 vezes, está no 5º mandato de prefeita do Tauá. É pai do meu amigo, meu irmão, Domingos Neto, que é 4 vezes já deputado federal. E é pai da Gabriela Aguiar, que é vice-prefeita de Fortaleza e está na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também do município de Fortaleza. Ou seja, o povo aqui, além de ser exemplo, dar exemplo, sabe e tem competência para fazer. Eu só estou dando aqui uma corroborada com o que o senhor está dizendo, né? Do Domingos. O Domingos é muito presente também no ICO, muitas coisas do ICO, quem leva é o Domingos, enfim, é um cara que ele está na vanguarda, vamos dizer assim, de traquejo, de conduta lá em Brasília, um negociador extraordinário, um cara que eu tiro o chapéu, toda vida que eu converso com ele, tem um projeto novo, tem uma estrutura nova em algum município, algum desenvolvimento, e no Tauá é a casa dele, tem que ser exemplo mesmo. Mas continua. Isso, tem que ser exemplo. Eu até digo às vezes, graças a Deus, em todos os municípios que ele representa, Icó é um desses, que tem aí o privilégio de ser o deputado federal mais votado do Icó, apoiado lá pela Laís Nunes, pelo Neto Nunes. E hoje pela prefeita Aurineide. Pela prefeita Aurineide. Então, e tem... alocado muitos recursos também para o município de Icó, e o município de Tauá, o município que ele tem sempre tirado o maior desempenho no estado do Ceará, né, o maior desempenho de votos, e tem, de fato, ajudado muito o município. Então, agora mesmo, nós já vamos aqui para 2 laticínios comunitários. Para quê? Para poder pegar o pequeno que está trabalhando e que sabe que o resultado maior é na indústria e fazer com que esse laticínio, que tem condição aí de beneficiar 2.000 litros de leite dia, possa pegar aqui, se dividiu em condomínios rurais. Então você tem os condomínios rurais porque tem aptidões diferentes no agro. Que é as coletas. E aí cada condomínio, tá, tem lá. Aqui foram 20 condomínios, cada um tem um trator com estrutura pública da prefeitura, com estrutura para poder... Isso é um desenvolvimento. Favorecer ao desenvolvimento. E com isso, você tem um beneficiamento. Tendo beneficiamento, você aumenta o valor agregado. Porque hoje você sabe, embora você venda muito genética e gado de corte, mas para produzir um litro de leite, tá? Sobretudo digamos assim, no que é mais tradicional aí, a questão do girolando, você vai gastar aí em torno de R$ 1,8, R$ 2
reais por litro, para vender por litro. 2,20, por 2,30. Então, assim, precisa ter muita escala, para poder ser vantajoso. Isso é um fator limitante. Né? No entanto, se você vai para o beneficiamento, aí é outra coisa. Aí é outra história. Aí você vai... Aí entra o tal do subsídio. E você vai ter um mercado que lhe favorece. Nós temos um exemplo aqui em Limoeiro do Norte, o Marcelo fazendo queijos finos, vendendo queijo a R$120. Isso. Então, assim, de fato, para o beneficiamento é o grande salto para o pequeno produtor de leite. É a gente sair da forma, vamos dizer assim, arcaica de produção e agregar valor. Né? Agregando valor, toda a cadeia se desenvolve. Agora vamos aqui entrar em outro assunto que eu não posso vir a Tauá sem falar da manta do carneiro de Tauá. Eu queria que o senhor falasse assim da história da manta do carneiro, dessa questão de... Então eu queria que o senhor explanasse isso aí para o nosso telespectador do Princesa Rural. Primeiro, o que é a manta do carneiro? Tá? Ou alguns lá fora tratar o carneiro escalado, o carneiro que é aberta toda a carcaça. Você, evidentemente, já na tradição, você não tinha antes como congelar, você começa sal e pimenta, né? E vai ao sol. A partir daí você tem aquele carneiro todo aberto, já todo escalado. Isso é a manta do carneiro. E a gente aqui em Tauá, em função da gente ter, e aí foi pesquisado e comprovado pela Embrapa. Por que o carneiro de Tauá tem um gosto diferente? Por que o carneiro de Tauá todos nós queremos todo saber. Tempo? Por que tal? É o carrapateiro? O carrapateiro o distrito de Carrapateiras é uma área específica aonde a gente tem muita favela, muita leucena. Então, essas leguminosas naturais dão não só engorda, como o sabor. Por isso que se você pegar carneiros do Tauá como um todo, você vai, até dentro do próprio Tauá, sentir uma certa diferença entre um distrito e outro com relação aos que tem. Eu sou prova. Então, eu gosto do carneiro. E o carneiro lá do Icoé realmente é diferente do Tauá. Pois é. Né? E aí, com isso aqui, através do IFC aí, né, nós já conseguimos aí, Tauá já tem a identidade, aliás, a região dos Inhamuns, a identidade geográfica do mel da Aroeira, tá? Como um mel de identidade dessa região, isso dá um valor agregado extraordinário, e agora a identidade geográfica da manta do carneiro do Tauá. Porque quando isso já está sendo avaliado, isso proposto pelo Instituto Federal, feita análise técnica. Já feita análise técnica, nós vamos poder, e com o CISB que o município vai ter, você pode vender a manta em qualquer canto do Brasil. A partir daqui, com rastreabilidade e identidade de origem geográfica. Isso é que é a coisa importante. Então, todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes, pelo canal do YouTube da TV Princesa do Vale, o nosso programa Princesa Rural, o bom disso é levar esse tipo de conteúdo, esse tipo de exemplo. Um exemplo fácil, mas precisa de gente que tenha competência, que esteja preparado e, sobretudo, tenha vontade de fazer acontecer, que é o caso aqui do Tauá, aqui da prefeita Patrícia, do Domingos Neto, enfim, são pessoas que realmente põem a mão na massa e fazem a gestão andar, avançar com valor agregado, com escolas públicas, com trabalhos específicos para o desenvolvimento da bovinocultura do leite. Esse caso da manta do Tauá, que é conhecida no Brasil todo, é uma coisa fantástica, que o Tauá chancela com o selo, enfim. Então, tudo isso vai da vontade e da vontade política. E, assim, qual é a grande dificuldade, secretário, de, assim, dentro da governança pública, por exemplo, qual é a grande dificuldade que a gente tem de levar esse desenvolvimento a todos os municípios? É a questão de cabeça, a questão de cultura, ou é a questão de sinergia entre a secretaria e as prefeituras, enfim. Qual seria a solução e o que é que o senhor, que
analisando as suas escritas e tal, o senhor fez uma análise total do Ceará antes de tomar qualquer tipo de estrutura, de desenvolvimento dentro da secretaria. E isso é muito importante. O senhor estudou todo o Ceará, as suas potencialidades, as suas regionalidades. E, assim, na prática, como é que o Estado e a secretaria estão levando isso, essa mente aberta e esse desenvolvimento que tem aqui no Tauá para os demais municípios? Bom, o governador Elmano é também do agro, como eu te falei. Eu até digo, sempre eu recebo prefeitas e prefeitas lá buscando o apoio para poder a gente botar a indústria na sua cidade. E, de fato, a indústria também é muito importante. Mas eu tenho alertado a eles que, para além da indústria, enxerguem no agro uma grande oportunidade, inclusive de gerar muito mais oportunidade de trabalho. Por quê? Porque já está na tradição das pessoas do campo. De fato, há uma questão de quebra de cultura. Você vem fazendo isso aqui a vida toda, se você fica um tanto quanto resistente, o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos, você se limita com relação àquilo que está dando para você viver, para você ter alguma renda, e não enxerga muito que você pode ir muito mais além. Por que as políticas públicas não, por exemplo, o que foi feito aqui, o que está sendo feito aqui e tal? Existem alguns paradigmas. O primeiro é uma decisão local do município para poder apoiar o agro. O segundo, também, eles têm, para ser justo com os prefeitos e prefeitas, a dificuldade do financiamento. Por quê? Porque você não tem fundo específico para a agricultura. Nós temos fundo de financiamento da educação, fundo de financiamento da saúde, fundo de financiamento da assistência, embora esses dois ainda sejam deficitários, mas não tem da agricultura. Então, isso dificulta ainda mais essa questão. Daí que a nossa proposta, com o apoio do governador Elmano, eu vou inclusive fazer agora uma palestra na terça-feira aí no Encontro de Gestores, fazer com que a gente possa fazer um diálogo Estado, município e produtores e entidades. Não existe isso sem entidade forte. Nós conseguimos fazer agora o maior PEC Nordeste de todos os tempos. E eu não me enfado de repetir que isso foi possível graças à determinação, à liderança do Amilcar como presidente da FAEC, que aí sim nós apoiamos a nossa secretaria. Eu já ia tocar nesse assunto do PEC. Mas lideranças. Então você tem que identificar quem é o secretário de Agricultura, dar liberdade a ele, que possa vir aqui tratar, conversar, e políticas públicas que, sem muito investimento, você consegue fazer rodar lá. Por exemplo, você acabou de dizer o que é que eu fiz antes de eu próprio entrar na linha do agro, para seguir as tradições aqui da minha família, meus bisavós, meus avós, etc. E tal. Fui olhar os melhores exemplos, e um deles eu fui encontrar no Icó, na minha terra materna. Porque você, que é um cara que produz o Sind. Então, eu fui ver o seguinte, como é que eu consigo ter um tipo de animal e raça que possa ser sustentável na questão... ferramenta, né? Ferramenta e experiências. Isso. A palavra anima, mas o exemplo arrasta. Isso. Então, uma coisa tecnicamente, você me dizer numa palestra que o Sind é o mais adequado, ou o Singé, se você quiser uma aptidão leiteira, é o mais adequado para o semiárido. Então, eu sair daqui, ir lá no Icó e olhar lá na Fazenda Pilar como é que é isso aí lá. Por isso é que nós chamamos a Fazenda Escola aqui. Para ser esse centro de conjunto das políticas, isso é muito você importante. poder ter aqui. Então, assim, o que é que eu penso? Segunda-feira agora, estou fazendo um termo de cooperação com o BNB. Acertei com o presidente do banco, para a gente a secretaria ser um braço de apoio ao produtor que tem as linhas de dificuldade de acesso ao crédito, às vezes por desconhecimento. Temos muitos empreendedores aqui, né, cara? Pronto, ou seja, animar... Então, assim, imagina só, a gente tem muito empreendedor, muita gente inteligente, muita gente com os seus projetos no papel, e está aí o braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ser o elo de ligação entre o planejamento e a execução. Isso. Né? E trabalhar, que é uma outra grande proposta que a gente
faz aqui. O ano passado, o município de Tauá foi novamente a prefeita Patrícia premiada como o primeiro lugar em compras governamentais Brasil do Prêmio Prefeitura Empreendedora Nacional do Sebrae, um município que 93% da alimentação escolar vem da agricultura familiar. Isso é Então, fantástico. isso faz com que o que você viu aqui, a agricultura familiar, possa de fato ter uma produção maior para daqui estar vendendo para todo canto, porque só no município já vende bastante. Então, isso é uma política pública incentiva aqueles que produzem. Isso, e é uma política pública que, inclusive, a Lia Freitas, que é a primeira-dama do Estado, que tem um programa, lidera um programa do Ceará Sem Fome, tá? E fez um grupo de trabalho em que nós estamos juntos, ela esteve aqui, viu a experiência daqui, para ver como também se consegue que pelo menos 80% da produção, da aquisição dos insumos do Ceará Sem Fome seja da agricultura familiar. Com isso aqui, você dá... Olha, eu aprendi rapidamente no desenvolvimento econômico, é o meu primeiro desafio. Fiquei muito honrado com o convite do governador para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, e disse a ele que quem é filho de Tauá não tem medo de desafio. Com certeza. E eu digo para mim o seguinte: quanto maior o desafio, mais me anima. Ruim é não ter desafio. E só corroborando com o que o senhor está dizendo, a gente que é do agro, a gente que acredita e sabe que os caminhos passam pelo agro, né? E a grande mola propulsora do Brasil é o agro, a gente fica muito feliz, eu digo isso aí, de ver um secretário de Desenvolvimento Econômico dentro do PEC Nordeste. Um PEC Nordeste, só voltando um pouquinho que o senhor falou, um PEC Nordeste fantástico, a cada ano, com todo o respeito a todos aqueles que passaram à frente da FAEC, mas o Amilcar Silveira está fazendo um trabalho fantástico. Ele conseguiu, na genialidade dele, junto com operadores da FAEC, montar um compost no estacionamento na beira da Rua Soares. Então, assim, imagina só, o cara tem um torneio leiteiro dentro do PEC Nordeste de 3 dias. Isso. Impressionante. Então, assim, aqui fica os parabéns ao Amilcar, e é o próximo a sentar conosco para falar sobre a FAEC ao nosso programa. Mas continue. O bom de conversar com o senhor, sabe o que é? A gente não precisa interferir. Sou da aula. Então, um assim, pouco da minha experiência aí em procurar animar as pessoas para saber que tudo é possível. Que tudo é possível. Saber que o Estado, quando eu falo Estado, União, Estado e município, eles têm que ser uns apoiadores, mas o desenvolvimento quem faz é o cidadão. O desenvolvimento quem faz é o produtor. Isso é fala sua. Isso é sua fala. Sim. A sua fala eu acompanho sempre. O Estado tem que atrapalhar menos. Tem que estar... O Estado tem que chegar lá e dizer o seguinte, aqui, nós temos 400 propriedades e é aberta por adesão. E isso, que está recebendo assistência técnica do município, melhoramento genético, enfim. E como é que a gente vai expandir cada vez mais a chegar lá? Com os exemplos. O cidadão que vê aqui, na minha fazenda, os meus vizinhos aqui, tá? O que eu fiz aqui numa linha de planejamento, a gente dialogando, fizeram do mesmo jeito. Então, o outro começa a fazer. O exemplo, por isso que a fazenda, escola, é um ponto muito central para essa questão. Eu ia dizer a você, repito, o desenvolvimento econômico, eu muito rapidamente aprendi que na cadeia produtiva, para ela dar certo, começa do fim. É de trás para frente, como a gente diz aqui no sertão. É o quê? É você saber aonde vender. Na hora que eu souber, eu vou saber o que é que eu vou vender do meu produto, ela se organiza o resto da cadeia. Total. Agora, se você não tiver esse aqui... Se não tiver... Você não... Já é fadado ao insucesso. Ao insucesso. Com certeza. Insucesso. Porque quando eu digo ali, na minha concepção, digo isso nas minhas palestras, o segredo do sucesso e do insucesso está em 5 Cs. Eu não sei se você já disse para o seu telespectador, mas o original é dele, pessoal. Pode repetir aí, por gentileza. C, conhecimento, conteúdo. Você precisa
aprender, estudar, saber aquilo que você vai fazer, que você não vai fazer nada bem se você não souber. Outro, compromisso, começo, meio e fim. Não interrompa o processo. Depois que você planejar, conhecer, não pare. Celeridade. Saiba que a vida, aí, como o Alcimar dizia também, se você não acelerar, ela não anda. Coração. Ser de coração, de paixão, de gostar do que faz, de deixar de ficar chorumingando, que não chove, que não sei o quê, que eu só tenho dificuldade, que não sei o quê, tal, deixar disso, gostar do que faz, ir atrás de resultado e coragem. Coragem para tomar decisões difíceis, coragem para ousadia, coragem para apostar em projetos, etc. Então, assim, com isso, eu acho que toda e qualquer atividade em que se fizer com esses conceitos, na minha concepção, eles chegarão em um bom resultado. Então, e eu já repeti, viu? Aí vocês agora escutaram do dono do 5Cs, o senhor que me ensinou o que é o 5Cs. Eu, uma vez, no final do nosso programa, né, eu citei, né, e falei, olha, doutor Domingos esteve aqui na Fazenda Pilar e me ensinou os 5Cs. E repeti. Então, nada mais justo do que o autor, né, falar por si só. Né? Isso é muito bom a gente estar aqui. Isso é muito bom a gente levar. Essa segurança, doutor Domingos, que o senhor passa para a gente, é empolgante. Né? Faz a gente acreditar na estrutura pública, faz a gente ainda ter vontade de caminhar para frente, de buscar as respostas, de estar no dia a dia na fazenda, estar levando o sol ali na muleira, mas sabendo que tem um propósito. Né? Então isso nos empolga, isso é muito importante. Eu sempre falo, eu converso com meu pai, com o doutor Alcimar, que está lá na Fazenda Promissão assistindo nesse momento. Então eu sempre falo para ele, rapaz, a gente quando pega pessoas que, vamos dizer assim, nos impulsionam, nos dão uma direção, fala que é possível e que tem experiência, a gente toma outro gás. E essa juventude, o senhor sabe muito bem, precisa sobretudo disso. Porque se você não tiver um comandante, um ser pensante, uma pessoa que realmente dê uma direção, fica complicado, né? Eu acho que o Ceará é um estado que hoje, dentro do PEC, você viu gente do Mato Grosso do Sul, vendo as tecnologias que a gente tem aqui em fruticultura, vendo as técnicas que a gente tem aqui em fruticultura. Então, assim, e o polo exportador que é aí pelo Pecém, que a gente tem aí um porto fantástico, que muitos do escoamento do Norte e Nordeste saem pelo Pecém. Né? Sem nenhuma dúvida. E agora com a Transnordestina, então, aí, assim, o nosso porto já é o mais moderno, né? Nós somos um estado superavitário em energia limpa, né? Nós produzimos 1,6 gigawatts de energia eólica e solar, consumimos 1,2. Vamos ser o primeiro, já somos o primeiro a produzir hidrogênio verde e vamos, portanto, estar com o maior polo, intensificar, enfim. O Estado do Ceará tem realmente, eu até digo sempre que o Estado do Ceará teve sorte de ter um conjunto de governadores que, embora de partidos diferentes, mas seguiram algumas lógicas. A lógica de cuidar das políticas de Estado, né? Ou seja, não querer desfazer o que o outro fez, porque era adversário, cuidar das políticas de Estado, a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, é uma prova disso, o Porto do Pecém é uma prova disso, as energias renováveis também. Então, assim, de fato, isso é um ponto muito positivo. E eu quero dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que todas as atividades econômicas, em todas as avaliações técnicas, nós subimos bem. E no agro, 25,2% no ano de 2024. Portanto, assim, o agro, de fato, vai também, assim como a indústria, a comércio e serviços, todos vão impulsionar cada vez mais o desenvolvimento. E ele só se dá com qualificação, só se dá com conhecimento e com exemplos. A política pública deve apoiar, sim, deve estimular, sim. E o produtor é quem é, de fato, quem empreende e que desenvolve. E aí eu encerro dizendo, se na dura vida a felicidade parece estar em distante lugar, maior precisa ser sua vontade de persegui-la até encontrar. Não temas nunca uma tempestade, o amor e a fé podem tudo mudar e o seu sonho será realidade se nele não deixar de acreditar.
Então acreditemos nos nossos Rapaz, sonhos e vamos a vencer. vontade que eu tenho aqui é de bater palma aqui, mas vocês que estão aí assistindo nós, batam palma aí, porque além de toda a capacidade de gestão, a capacidade administrativa, sobretudo, ainda é um poeta, um estudioso das palavras, tão eloquente, né? É nosso líder maior, Domingos Filho, que deu tantos exemplos aí para Patrícia Aguiar, sua esposa, para Gabriela, a vice-prefeita de Fortaleza, para Domingos Neto, que é um exemplo lá em Brasília, que todo ano, passa ano, entra ano, ele sempre está entre os maiores destaques, né, do Congresso, enfim. Então, isso tudo é exemplo, como o senhor falou, e eu sou um que sigo também, modestamente, eu tô fora do serviço público, mas estou na iniciativa privada, mas a diferença entre a iniciativa privada e o setor público se estreitam a partir de pessoas como o senhor. Porque a gente vê essa distância, né? Muito longe, é muito longe uma coisa da outra. A gente que vem da iniciativa privada, às vezes tem essa repugnância, né? E o senhor é um elo que une isso, né? Isso é muito importante. E eu aqui quero dizer que, da minha parte, eu estou muito contemplado, muito satisfeito. Eu quero só que o senhor já falou aí de encerramento, mas eu quero que o senhor fale do projeto seu aqui da sua propriedade, né? Que eu cheguei aqui e vi um aras maravilhoso, uma coisa bonita, bem planejada, uma coisa que, assim, enche os nossos olhos, e é como eu estou falando. Isso é o elo que une a iniciativa privada do setor público. E o senhor, muito competentemente, une e estreita isso. A gente está precisando disso, doutor Domingos. Lá fora, eu não sei como é que o senhor vê isso, os seus assessores trazem isso para o senhor, mas está aí gritante essa busca de estreitamento. Porque a gente sabe que o setor privado não anda sem o setor público. E o setor público não anda sem o setor privado. Então a gente tem que estreitar esse elo e provar que é possível e que todos, nos seus devidos lugares, como o senhor sempre fala, o Estado tem que interferir cada vez menos e promover o crescimento, promover o desenvolvimento de maneira contínua, né? E com os exemplos. Então, assim, dentro agora, vamos esquecer o secretário, vamos falar agora do pecuarista, do homem do agro, falar um pouco do seu projeto aqui da fazenda, disso que a gente viu aqui e nos encantou. Por gentileza, eu queria, rapaz, uns animais muito bonitos, uma criação de manga larga machadora que enche nossos olhos, enfim. Fala desse projeto, fala do projeto aqui da sua agricultura e da sua pecuária na sua fazenda. Esqueça o homem público. Tá. Como eu falei aqui há pouco, as nossas tradições, meus bisavós, meus avós sempre foram do agro também, e tal. E aí, aqui nós temos essa política pública bacana, do agro estava produtivo. Uma prima minha, que mora em Fortaleza, tem uma fazenda aqui, e que vem para manter as tradições, certo dia me alertou. E disse: Domingos, você e o Domingos Neto são nossos líderes inspiradores. A Patrícia, vocês têm aí um projeto público extraordinário, não sei o quê, e vocês não estão empreendendo no agro, rapaz, tendo fazenda, como é que... De fato, fui alertado naquele, chamei o meu filho Domingos Neto, e aí? E criamos o Agro DFDN, Domingos Filho e Domingos Neto. E a vida é feita por ciclos, né? Então, a gente está num ciclo da vida em que, se eu não arrumar aqui a minha fazendinha para minhas netinhas e meus netinhos se animarem para vir para cá, eles não vão vir. Então, eu já vinha... Isso mostra, inclusive, a linha de sucessão. Porque se o senhor não trouxer para cá, a sucessão fica quebrada, que é o grande problema do Brasil hoje. Então, aqui eu já estava começando antes para trazer os netos, ter mini animais, mini porco, mini bode, pôneis, mini vaca e tudo mais, para poder animar meus netos. E aí, de fato, como eu digo, a vida é feita de ciclos. Então, o ciclo da minha vida, como da vida de todos, ele é vinculado à família e aos amigos, né? Então, e você fazer aquilo que gosta. E o agro é apaixonante. Então, quando isso aconteceu, eu de fato chamei o Domingos Neto e nós buscamos estudar como fazer no agro. Não só por deleite pessoal, mas para mostrar que é possível você ganhar dinheiro, ter resultados no agro.
ter resultado no agro. Deleite pessoal, ficava só com a chácara, e estava aqui, como eu sempre tinha, etc. E tal. Então, nós passamos a fazer essa questão. E um deles, tá, é no que pese a ter áreas de manga larga, porque o manga larga tem a gente, tem o Chiquinho Feitosa, outra coisa. Gente aqui. Antes de vocês marcarem qualquer coisa com Domingos, Doutor Domingos aqui no Tauá, marque depois das 7 da manhã, porque 5 horas ele está montando impreterivelmente. Exatamente. Então, assim, 7 horas, eu cheguei aqui na fazenda, saí muito cedo lá do Icó, cheguei aqui, ele estava montado, peguei ele em cima do cavalo, fazendo aquilo que ele faz toda manhã, estando aqui no Tauá, que a gente vem acompanhando. De fato. Diga-se de passagem. Se o manga larga machador inclusivo. É inclusivo, porque é um animal que, para passeio, você passeia com toda a família. Então, meu filho gosta, minha filha gosta, meu genro gosta, minha nora gosta, meus netos gostam. As menininhas ainda vão para os pôneis, charretes, sei o quê. O neto só quer saber do cavalo grande. Então, aí você vai ver. Então, assim, aí nós estamos mostrando, desenvolvendo e tentar colocar aqui nessa região a linha, e no interior, que nós já temos muito no estado, mas muito próximo de Fortaleza, a questão do manga larga machador para a família. Você tem que, para trazer os filhos, os netos para o campo, tem que ter atrativos. E não tenha nenhuma dúvida que esse é um atrativo fantástico. Total. Porque você vê, então eu, de fato, estando aqui no Tauá, às 5 horas da manhã, pego o meu cavalo, e impreterivelmente vamos cavalgar aí, ver as coisas da fazenda. Está às suas horas. Eu quero vir aqui para montar. Se você quiser, você dorme aqui hoje, a gente já anda amanhã. Não, vamos pensar, se você quiser, é logo agora. Comigo as coisas vão... As decisões são rápidas, porque eu quero que você faça. Vocês não estão vendo aí, não, mas a turma nossa aqui, de retaguarda, está todo mundo assim. Todos têm compromisso, está todo mundo assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos firmar aqui um compromisso no Festival. Ah, tá. No Festival. O Festival, você vem um pouco antes, né? Porque sim, o Festival, eu vou trazer os animais. Aí você vir no Festival, tá fechado aqui, ficamos assim para poder você vir. Mas é importante que vocês, antes no ano de saírem, passado, o senhor me convidou e eu falhei. Mas esse ano o senhor pode ter certeza que eu vou estar aqui. Pois eu vou querer que vocês, vou dar uma voltinha com vocês aí na cidade e vocês irem à fazenda, em alguns pontos vocês fazerem as imagens, porque uma coisa é o que a gente está dizendo. Lógico, outra coisa que você vai mostrar. É lógico. Então, apresentar o programa Agro Tauá Produtiva a você, enfim, e naturalmente comer aí a manta do carneiro. Isso é fantástico, carneiro, isso aí é o que a gente gosta. Para poder não perder aí a questão das nossas tradições. Estou muito feliz, estou às suas ordens para as vezes que precisar e a gente poder conversar. Quero parabenizá-lo, porque vocês são resultados objetivos com política pública, aliás, ainda sem um apoio da política pública, mas como empresário, com visão, com planejamento, etc. Tal, conseguir empreender no sertão do Ceará. Tá? Vocês têm lá fora com o Alcimário, vocês lá no Goiás, muito bem, mas nós queremos ver a nossa fazenda no Icó, dar resultado. Total. Então isso é muito bacana, é o que eu estou fazendo com relação aqui. Isso. Para ter resultado. Por isso que no Agro Tauá Produtiva, aqui na nossa fazendinha, nós temos várias atividades, porque é outra coisa que eu aprendi. Ou você se determina para, que é o que você faz lá, ter como atividade principal a bovinocultura, mais para fins de genética, de venda de genética, você tem um objetivo e trabalha para aquilo. E a outra mas sem perder a linha produtiva, sem perder a rusticidade. Não, sem perder nada disso. Pelo contrário, cada vez apurando mais. Ter uma diversidade de atividades que podem ser feitas ao mesmo tempo. Então nós temos aqui a apicultura, tá? Nós temos aqui a piscicultura, nós estamos fazendo aqui a carcinocultura, nós temos a bovinocultura. Até comprei de você os animais. Sim. Tá? Vou até conversar com vocês mais uma vez com relação a isso, para ver como é que a gente já compra algumas com prenhez que vende lá para cá. Terminou que a gente não conseguia o prenhez aqui como um todo na linha. Enfim, a fruticultura irrigada, mostrar que é possível aqui com resultados rápidos, com fruticultura irrigada e pouca água. E pouca água, que é o nosso problema. E
E a Ovino Caprinocultura, que sem dúvidas, a partir do instante que tiver, e você vai ver aqui o abatedor, você vai ver aqui com cisnes, etc. Tal, e uma homogeneidade, uma cadeia, como nós vamos, se Deus quiser, trazer a grande indústria para cá, para ser a indústria Nordeste, que esse é o projeto da Vicunha, por causa da Transnordestina também, e o porto para exportação. Diz que para exportação, a gente tem aí uma atividade econômica, talvez a que se gaste menos, a que se trabalhe menos, porque o manejo é muito mais fácil e ao que se dê mais, e ao que tenha mais resultado. E o tá escoamento. Certo? Nós somos nós temos o maior número de animais e ovinos e caprinos do estado de Ceará, o segundo de bovinos. Então, isso vai. E a região dos Inhamuns, como um todo aqui, que esse projeto é de natureza regional, nós temos 35% do rebanho do Ceará. Então, há uma expectativa muito positiva. Então, e isso é igual à política. Política é paixão. O agro é paixão. Você toca nisso, lembra do que eu disse? Coração. Por isso que eu, nesses ciclos da vida, estar próximo da nossa família, tá? E próximo da terra da gente. Então, estar lá em Fortaleza, estou com a minha família, parte do Bingo Neto está morando em Brasília, mas vamos pelo menos uma vez do mês, corro lá com Patrícia para a gente ver nossos netos, ele também vem lá aqui, Gabriela está lá e a gente aqui, que é a terra da gente. Então, enfim, nesses ciclos da vida, tá? Eu estou muito feliz por poder estar contribuindo com o meu estado e contribuindo com a minha região e a minha terra. Então, e você vai, não só pelo que eu estou dizendo, pelo que você já conhece, mas você vai filmar e mostrar que o que se está dizendo aqui é uma realidade. Vai ver como é que nós temos uma fábrica de polpa de fruta da agricultura familiar, o Zezão, o investidor, indo na agricultura familiar, fazer uma adução de água a 2,5 quilômetros e produzindo fruticultura irrigada aqui, vendendo polpa de fruta. Você viu o que para o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos. O Estado, o poder público tem que ser o indutor. Tem que ser o indutor, tem que ser o elo garantidor. A partir daí, a coisa começa, de fato, a andar. Então, o Ivanildo Villanova, nessas secas e naquele tempo em que tinha muito menos assistência e muito menos tecnologia para ajudar a superar as dificuldades da seca, fez uma poesia que diz o seguinte: é preciso ter muita paciência, guardar milho num quarto empaiolado, sustentar a criação com alastrado, numa terra que tem pouca assistência, trabalhar num serviço de emergência, esperando pelo inverno que não vem, amar seus filhos e sua mulher querer bem, arrancar do chão seco o pão da vida, sertanejo faz isso, mais ninguém. Então, a genialidade do poeta já mostrava que, com todas as dificuldades, tá, o sertanejo tem espírito, alma, tá, resiliência, para poder superar as dificuldades que a natureza nos impõe e nos desafia. Estivemos aqui com Domingos Filho, que tanto nos honra, uma mente mais do que brilhante. O senhor sabe da empatia que eu tenho pelo senhor, pelo respeito e, sobretudo, nesse estreitamento que a gente teve, que o senhor teve lá na fazenda, eu fiquei mais fã ainda, confesso, porque eu sou fascinado pessoas inteligentes, e é o seu caso. O senhor pode ter certeza disso. A gente aprende muito. É muito gratificante a gente passar momentos em off aqui no programa com o senhor. Nos honra demais. A gente tem aqui um agradecimento muito especial pelo senhor ter aberto as portas do seu Aras, da sua casa. Nós vamos gravar alguns takes aí, mostrar muito daquilo que o senhor falou aqui. Mas, assim, muito obrigado. E a gente cresce muito escutando as suas histórias. Não só aqui, como ali, fora e tal. E ver que o estado do Ceará tem jeito. Nós precisamos cada vez mais de homens como o doutor Domingos, que tem entusiasmo. Está com 61 anos, né?
mas com entusiasmo. 11, a vida começa aos 50, só tem 11. Só tem 11. Perfeito, perfeito. Só tem 11. A vida começa aos 50. Então, assim, pessoas jovens com 61 anos, mas com vontade, com garra, com paixão, com aquele entusiasmo de menino que contagia por onde passa, né? E essa é a transmissão que o senhor dá para aqueles que estão próximos ao senhor. Então, assim, muito obrigado. O nosso programa, o nosso singelo programa, Princesa Rural, passa pelo momento mais importante dentro das suas entrevistas, que é entrevistar um secretário de Estado com o tamanho da sua capacidade, com a sua representatividade, com a sua força que o senhor tem no Estado do Ceará. Então, assim, isso é muito importante e deixa a gente muito lisonjeado de ter essa amizade e esse estreitamento. Então, por gentileza, senhor, dê suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido e nos contagiado um pouco mais com esse espírito, com essa vontade de crescer e esse exemplo a ser seguido. Bom, eu aqui agradeço a você, dizer que você, seu pai, vocês também são exemplo, tá? Que não se deixaram abater pelos desafios da natureza. O Simário, eu conheço de longa data, que sempre foi um cara... Foi fazer qual é o primeiro C? Conteúdo, conhecimento. Então, formação. Tem a formação e, a partir daí, estabelecer processos para vencer na vida. Sim. Indivíduo do tamanho do seu sonho. Onde é que vocês estão? Aonde os seus sonhos pediram, que ainda vai muito mais além. Então, tá aí um exemplo que é a questão de você ir lá. E a vida é assim. A vida, a gente, eu digo sempre aqui, às vezes perguntam, Domingo, o que é que você acha o seu maior legado aqui na sua cidade, na sua terra? Então, eu digo, não é a obra de cimento e cal, só isso que a gente conseguiu contribuir, mas é mostrar aos meus conterrâneos dos Inhamuns, e se Deus quiser, aos meus conterrâneos do Ceará, que, de fato, o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos. Não se deixe abater pelo primeiro sacrifício. Não se deixe... saiba que a vida é de altos e baixos para todos nós. Não tem ninguém a quem Deus tenha dado 100% só de vitórias. Sim, todos nós temos altos e baixos. E eu encerro dizendo com o poeta Gessé Costa, que esteve aqui com a gente outro dia na Farra dos Poetas, que tem uma poesia inteligente que diz o seguinte: quando alguém me pergunta como é que eu sou capaz de levar quedas tão feias e ainda correr atrás, eu respondo, meu patrão, quem não quer cair no chão, não pensa em querer voar. A vida não é um salto e quem quiser voar mais alto não para até decolar. Não pare. É isso aí. Tivemos aqui a honra e a satisfação desse papo mais do que prazeroso, enaltecedor e rico com o doutor Domingos Filho. Muito obrigado. Valeu, obrigado a toda a audiência. Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim.
Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisquinho de Paula 367. Segurança e confiabilidade.